irmãos, mais uma vez, bom dia. De repente você chegou, o culto já tinha começado. Mais um domingo, nós estamos felizes aqui nessa manhã. E se você puder, se você quiser, abre tua Bíblia em João 17. Nós vamos meditar. E hoje nós vamos terminar a quarta, e última mensagem dessa série de mensagens que começamos e que chamamos de Reserved. Se você ainda não tiver visto, vá lá no nosso canal do YouTube, assista, se inscreva. Nós basicamente temos tratado dessa ideia de ser reservado a partir da ideia de sermos santos. Porque a palavra de Deus fala, sejam santos porque eu, Senhor, sou santo. E nós tratamos que essa ideia de santidade não é talvez como a gente possa pensar que é sermos moralmente corretos e certinhos, como algumas pessoas podem falar, aquele é o santinho, Não é sobre isso, mas é sobre sermos separados, e separados exclusivamente para o Senhor. Nós começamos falando da família de Abraão, uma família que ela é reservada, ela é separada, então, para o Senhor. Na segunda mensagem, nós falamos sobre um reino de sacerdotes, a partir da ideia de que o Senhor em Israel queria para si uma nação santa e um reino de sacerdotes, e acaba que ele separa para si uma tribo pela recusa do povo, quando o povo vai e fala, não, Moisés, não permite que o Senhor fale conosco, fala tu no nosso lugar. E aí nasce assim o ofício sacerdotal a partir da tribo de Levi. E domingo passado nós falamos sobre um coração reservado ao Senhor, tratando ali do reino de Davi, quando ele busca a arca da presença do Senhor de volta, e era um coração dedicado, não só intencionalmente, mas intensamente e integralmente ao Senhor. Esse é um rápido resumo de tudo que temos falado nessa série de mensagens que temos abordado. Em João 17, então, meus irmãos, nós encontramos uma passagem muito bacana, muito importante. João 17 é conhecido por alguns como a oração sacerdotal. Jesus, então você lembra, o sacerdote no Antigo Testamento, ele era essa figura de ficar intermediando a relação de Deus e do povo. O povo não tinha acesso à presença de Deus, por isso que eles tinham que ir até o sacerdote entregar a oferta, e era o sacerdote, a tribo de Levi, que conduzia toda a estrutura ali daquela arca. E essa oração é importante porque ela, de fato, ela é uma oração final de Jesus antes de iniciar o período no seu ministério conhecido como a paixão. Para a gente falar, a paixão de Cristo é o quê? Aquele caminho final de Jesus Cristo, quando ele é preso e depois levado à cruz. Então, João 17, ele encerra com essa oração sacerdotal, e a partir de João 18, nós temos Jesus indo ao jardim já ser traído, ou onde ele é traído por Judas. E eu queria tratar então, lendo com vocês, a partir do verso 9, e lembre-se, eu vou fazer semelhante como eu fiz, irmão Jefferson, com as mães. A palavra que eu quero trazer para os pais, mas não é uma palavra exclusiva para os pais, eu espero que abençoe a sua vida, mas quero aproveitar a data de hoje para também fazer esse link, e aí encorajar o meu e o seu coração como pais. Mas lembra que quando nós tratamos do reino de sacerdote, nós fizemos uma menção, quando Pedro ele fala que nós somos nação santa, sacerdócio real. Porque em Jesus Cristo foi reestabelecida essa ideia dessa nação de sacerdotes. Então eu e você somos sacerdotes. E aí eu quero falar para os pais especificamente, dizendo que Jesus Cristo, ele fez essa oração pelos seus discípulos e por nós, os seus discípulos também, mas queria encorajar você a ser o intercessor na sua casa, a ser esse sacerdote do lar, no sentido daquele que busca levar a presença de Deus, aquele que busca acessar a presença de Deus, aquele que faz o meio campo, intermedia essa relação para com seus filhos, mostrando o Senhor, os seus filhos, ou aos seus filhos, o Senhor. E aí, a partir do verso 9 de João 17, nós temos a seguinte oração. Isso é Jesus Cristo falando. Eu rogo, ou eu oro por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu,
e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Grava bem essa expressão agora. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra. O mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Rogo, pois, que os tire do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles me santifico, para que também sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Essa é a tua palavra, meu Deus. Nós amamos o Senhor, nós somos gratos, Pai, pelo teu agir, pela tua manifestação nessa manhã, Deus. E humildemente eu peço, Pai, fala aos nossos corações, usa-me, Pai, para ministrar o que há no teu coração, Deus. E que essa palavra, Pai, seja primeiro aplicada na minha vida, Pai. E que na vida também dos meus irmãos, Pai, para que juntos, Deus, nós possamos crescer para a honra e glória do teu próprio nome, Pai. Te amamos, Senhor, te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nesse capítulo de João, nós temos 3 grandes blocos, e eu comecei lendo a partir do segundo bloco, e caímos aqui no terceiro bloco, que são, primeiro, Jesus começa do versículo 1 ao versículo 5, orando por ele, apresentando-se a Deus. Ele diz: Pai, restitui a mim a glória que eu tinha contigo lá no início. E aí depois ele ora então pelos seus discípulos, falando: Senhor, meu Deus, eu oro por estes aqui, porque eu estou enviando a estes. E a partir do verso 20, nós lemos e vimos que ele muda essa expressão, dizendo: eu oro por aqueles que crerão através da mensagem desses. Então, em João, quando você lê João 17 todo, que você vai ficar curioso, desejoso de ler em casa, antes mesmo de almoçar, você vai enxergar essa divisão. Jesus orando por si, Jesus orando por seus discípulos, Jesus orando por nós. Nós começamos lendo a partir do momento, Sibeli, em que Jesus está orando pelos seus discípulos, mas nós somos discípulos do Senhor também. Então, aqueles que carregaram no primeiro momento a mensagem apostólica de Jesus Cristo, aqueles que foram enviados então, tratando apostolado a partir dessa ideia, nós, na nossa era, somos aqueles que são enviados. E a primeira coisa, quando Jesus está orando, ele vem lá, a partir do verso 9, dizendo: Senhor, eu oro por eles. E aí no verso 11 tem essa expressão, que é interessante, que ele disse: eu não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, eu vou para ti. E aí ele ora a Deus falando: Pai Santo, protege-os em teu nome. O Senhor Jesus Cristo, na sua função sacerdotal, diante da minha e da sua vida, ele roga perante Deus, para cada um de nós: Senhor, protege-o, guarda, mantenha os teus olhos sobre esses. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já estava destinado à perdição. Algumas expressões aí, algumas Bíblias podem ter, se você tiver Almeida, vai ter o filho da perdição, como aquele que na verdade já era destinado a isso, aquele que tinha na sua natureza essa condição de estar perdido. Mas ele está dizendo: nenhum dos que veio a mim, eu perdi, eu o sustentei, eu o segurei. O Senhor é quem te protege, o Senhor é quem me protege, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te sustenta. E a beleza, quando a gente pensa nessa função sacerdotal de Jesus Cristo, Maíse, é que Romanos 8 vai lembrar para a gente, quando Paulo então está escrevendo e falando aos irmãos em Roma, ele está dizendo: porque ele subiu, não é esse quem ressuscitou, está à destra de Deus o Pai e intercede por nós.
Meus irmãos, agora para pensar nessa preciosidade. Eu não sei você, mas quando alguém fala assim, estou orando por você, isso me alegra tanto meu coração. Poxa, você está tirando um momento do seu dia para orar por mim, muito obrigado, muito obrigado. Agora você pensa que Jesus Cristo está à destra de Deus o Pai. E a Bíblia fala que Ele intercede por você. Você tem o Senhor Jesus Cristo como um agente intercessor na sua vida. E a oração dele não cessa aqui em João 17. Ele continua orando, Pai Santo, protege os meus filhos. Pai Santo, protege os meus filhos. O que eu queria tratar hoje, irmãos, para a gente entender a partir dessa relação do Pai Santo com filhos santos. E eu quero fazer um paralelo aos pais também. Porque, Pai, a sua função e a minha função é clamar diante de Deus. Deus, Pai, protege os meus filhos. Protege os meus filhos. Mas há uma razão muito específica pelo qual Jesus Cristo fala. Veja, ele começa falando, Pai Santo, no sentido, Pai, o Senhor está separado, assim como eu também não pertenço a esse mundo, assim como eu sou santo, eu sou separado dessa realidade. Porque se a gente for parar na nossa relação com Jesus Cristo para pensar só a partir, Deus me protege, faz o meu querer, faz a minha vontade, me cobre aqui, eu posso fazer o que eu quiser e o Senhor vai me protegendo. Não é sobre isso que a gente está falando. Eu gosto de pensar, quando eu estava lendo esse texto, o que vinha na minha mente, Fábio, era quando eu era mais novo, eu ia pedir para meus pais, pai, deixa eu fazer isso, deixa eu ir para lugar X, Y, Z. Aí vinha a resposta que era, não. Aí qual era o meu argumento, uma capacidade de argumentação fantástica? Eu falava o quê? Todo mundo vai, todo mundo faz. E aí ele falava o quê, Ricardo? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Mas qual era o sentido? Por que os nossos pais faziam isso, Mike? Porque eles desejavam proteger. Disse, meu filho, eu quero te guardar. Eu quero cuidar de você. Você não é todo mundo. Se a gente leva isso para o mundo espiritual, eu e você, como pais, precisamos pensar sobre os nossos filhos. Não é simplesmente você não é todo mundo. Você não é do mundo. E é duro a gente pensar nisso, porque isso vai trazer várias implicações práticas para a nossa vida. Porque Jesus Cristo, orando a Deus o Pai, na sua oração intercessória, aqui na sua oração sacerdotal, ele diz, Pai Santo, protege-os do mundo. Enquanto eu estava com eles, verso 12, eu o protegi e guardei, nenhum deles se perdeu. Agora eu vou para ti. E aí, olha o verso 14. Eu dei-lhe a tua palavra. O mundo fez o quê? Os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Quando a gente pensa do Pai Santo, separado dessa realidade do mundo, nós, como filhos de Deus, nós somos feitos, então, santos. Nós não pertencemos mais a esse mundo. E que a minha ou a sua oração como pai, como mãe, como aquele que está intercedendo pelos seus filhos, possa ser, Pai, guarda-os do mundo, mas por uma razão muito prática, meu Deus, porque ele não pertence a esse mundo. Eu não estou criando um filho para pertencer a esse mundo. Eu estou criando ele para pertencer a ti. E a razão do ódio do mundo, Fabrício, é que versículo 14 vai falar, eu dei a tua palavra. E porque eu expressei a tua palavra, porque eu ensinei o que o Senhor deseja, porque eu expressei a tua vontade, porque eu incuti na cabeça desses discípulos os teus mandamentos, as tuas ordenanças, nasceu algo também no coração do mundo. No momento que eu entreguei, Deus Pai, isso é Jesus Cristo falando, para os teus filhos a tua palavra, eles também receberam do mundo algo, ódio. Eles receberam ódio do mundo. E é isso que acontece, gente, a gente tem que ser sincero e transparente. O mundo não tem o mesmo valor dos filhos de Deus. Fato. E está cada vez mais notório isso. Está cada vez mais gritante isso. Não tem como haver comunhão entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Não tem. E que a minha e a sua oração, então, seja, Senhor, protege os meus filhos, assim como o Senhor tem protegido a mim. Mas não protege para que eles possam viver a vida do jeito que Ele quiser. Protege-os porque eles não são desse mundo.
e eles não pertencem a esse mundo, porque o verso 14 aconteceu nas nossas casas, porque nós demos a palavra de Deus. E aí o verso 15 chega e fala o seguinte: não rogo que tires do mundo, mas que o proteja do maligno. Então, quando a gente está falando de proteção, o Senhor Jesus Cristo está falando de fato de proteção espiritual. Ele está dizendo, eu oro para que o Senhor Deus possa proteger a mim e a você das ciladas de Satanás, das artimanhas de Satanás, das tentações que o inimigo tenta contra a nossa vida. E seria muito mais fácil Deus pegar a gente e colocar numa bolha e dizer, você não vai ter que mais trabalhar com suor, você não vai ter que mais perdoar, você não tem mais problema nenhum, você vai viver sorrindo, feliz, você não vai ter tentação, você não vai lutar contra a sua velha natureza. Seria muito mais fácil aceitar Jesus e ir para o céu domingo de manhã mesmo. Verdade ou mentira? Era mais fácil. Mas o verso 15 acontece na minha vida e na sua, dizendo assim, eu não peço que eles tirem do mundo, porque eu e você, em não sendo do mundo, nós começamos a ser agentes de evangelização no meio desse mundo perdido. E é por isso que nós somos distintos do mundo, reservados do mundo, separados da condição do mundo, mas nós ainda não estamos distantes dessa realidade. Mas é para que a distinção fique clara, assim como lá no Antigo Testamento, gente. Cabia ao sacerdote fazer a distinção entre puro e o impuro, entre o sagrado e o comum. Cabe a mim e a você fazermos também essa distinção. E que sobre os nossos filhos, eu falo especialmente no dia de hoje, sobre os nossos filhos, que a sua oração seja, Pai, protege. Mas não protege porque eles podem fazer o que quiserem aqui. Protege porque eles não pertencem a esse mundo. E aí você, no seu contexto, na sua mente, no seu coração, na sua família, você vai pensar o que isso, na prática da sua vida, expressa diante da sua família. O que você falar para o seu filho, meu filho, você não pertence a esse mundo. Porque será que algumas atividades, algumas coisas a gente tem feito em nome da política da boa vizinhança, de nos mantermos aqui, sem fazer nenhuma ruptura clara com o mundo, e aí nós queremos aquele jeitinho, conhecido também como jeitinho brasileiro, na nossa espiritualidade? Não, eu posso isso aqui, e de repente a gente vai. Será que essa distinção tem ficado menos clara e menos gritante? Então, que a resposta na minha e na sua vida, quando vierem situações, eu e você vamos ser levados a falar para os nossos filhos e a orar sobre os nossos filhos. Meu filho, você não é desse mundo. Você não pertence a esse mundo. Mas o Senhor não para Jesus Cristo, Ele não para em João 14, ou no versículo 14 ou no versículo 15. Entra o versículo 17. E aí, irmãos, depois você pega e vai lendo devagarinho, pensando nessa estrutura de uma oração, porque ele move para além de um pedido de garanta segurança sobre o mal, garanta proteção a despeito do mal. E aí entra o verso 17, ele é crucial na minha e na sua caminhada. E ele fala o seguinte, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não há na nossa vida nenhuma proteção de fato se nós não experimentarmos santificação. Quando ele está falando, olha, guarda do maligno, protege do maligno, ótimo, aleluia, glória a Deus. Mas ele está dizendo agora, então trabalha a obra, completa a obra, para que eles sejam de fato parecidos contigo, ou parecidos com o próprio Cristo, que eles sejam santos. Porque eu e você, como pai e mãe, talvez possamos ser tentados, ou como familiares, nós podemos ser tentados, Deus, protege o fulano, faz isso na vida do fulano, guarda, e aí nós somos livrados da doença, da falta de emprego, da provisão, e nós começamos a ver isso como Deus guardou, Deus guardou, Deus guardou, e de fato Deus guardou, mas você só está plenamente protegido na sua vida, se você cumprir verso 17 na sua vida, santifica-os na verdade. É só através da santificação do Espírito, ou seja, do habitar do Espírito na minha e na sua vida, que nós de fato estamos protegidos. Se a gente não experimentar, e aí nossa oração vai ser o quê? Senhor, que os nossos filhos tenham um relacionamento pessoal contigo, íntimo contigo. Porque mesmo na condição de pais, nós podemos tentar o quê? Cercar o nosso filho.
chega um momento que a gente não pode mais, ou não é que a gente não pode, mas que você começa a dizer, talvez não vale mais a pena eu dizer, você não vai. Talvez você vai cansando, talvez ele vai crescendo, e você começa a dizer, não, agora eu já ensinei o que tinha que ensinar. Mas continue orando, continue intercedendo, continue dizendo, Pai, protege. Mas para além disso, Pai, santifica. Você já orou para Deus santificar a vida do seu filho? Você já orou? Deus, que ele seja santo como o Senhor é santo. Certamente você já orou para guardar. Deus, protege meu filho. Ótimo, meus irmãos, excelente, temos que fazer isso. Mas não para aí. Porque espiritualmente, eu e você só estamos guardados e protegidos se experimentarmos a ação do Espírito Santo na nossa vida, o selo do Espírito Santo na nossa vida. A santificação, Hebreus fala isso, eu repito esse versículo várias vezes. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, que eu e você, como pais, como mães, possamos dizer, olha, Deus, protege o meu filho, mas vai além, santifica-o. Mas não santifica de qualquer modo, não faz de qualquer forma, santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Verso 6 vai nos ajudar a entender isso, quando ele fala, eu revelei teu nome àqueles que o mundo, ou do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. Eles têm obedecido a tua palavra. O que Jesus Cristo está falando aqui é, Senhor, os discípulos, eles entenderam todo o comando, toda a missão, toda a verdade, a integridade, toda a completude do Evangelho. Então, que agora eles sejam santificados nessa verdade, essa verdade que é expressa pelo próprio Cristo, a plenitude dessa expressão de verdade. Como João começa falando lá em João 1, que o Logos de Deus. No início era a palavra, ele começa dizendo isso. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E ele agora está dizendo, santifica-os na palavra. Meus irmãos, pensa comigo, um exemplo para a gente entender essa distinção entre sermos simplesmente protegidos e caminharmos para um nível pessoal de intimidade com o Senhor e experimentarmos santificação. O povo de Deus, quando eles são libertos do Egito, o que acontece com eles? Eles passam o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, lembra disso? O anjo da morte passa, então não pega eles. Eles estavam o quê? Protegidos. Só que pela falta de desejo de se relacionar pessoalmente com Deus, e pela murmuração, pela reclamação, por não entender que aquele Deus poderoso que tinha tirado eles com aquelas manifestações sobrenaturais do Egito, esse povo não entra na terra prometida. Que tristeza! Que tristeza, ser protegido por Deus de uma forma sobrenatural e não acessar a terra que Ele tinha prometido de herança a eles. Será que eu e você vamos viver isso? Será que nós vamos receber, e eu falando primeiro na nossa condição espiritual mesmo, o Senhor Jesus intercedendo por nós, dizendo, eu tenho protegido sua vida, Fabrício, eu tenho protegido sua vida, Pauline. Mas eu e você precisamos ir além, nós precisamos experimentar santificação. Esse estado pleno, então, de sermos separados para Deus. E se nós de fato somos, isso precisa ter algo prático na nossa vida. Nós não podemos ter uma novidade de vida e continuar com os mesmos hábitos, com as mesmas práticas, com as mesmas conversas, com as mesmas coisas, com os mesmos estilos de vida. Não dá. Vai chegar um momento que até as amizades você vai mudando, porque você vai querer falar de Jesus, eles não querem ouvir, você vai compartilhar coisas que eles não querem ouvir. Agora, se está confortável para você ser convertido e manter o seu mesmo estilo de vida, questione-se. Eu caminhei nesse passo de santificação ou não? Para os seus filhos, meus irmãos, eu encorajo muito vocês. Não ore simplesmente, Pai, protege. Ora, Pai, protege. E Pai, santifica. Que o Teu Espírito Santo invada a vida dos meus filhos. Que eles tenham um relacionamento pessoal com o Senhor. Porque senão, eles vão estar guardados aqui nessa terra. Mas é duro o que eu vou falar. Mas eles não vão estar guardados espiritualmente na eternidade. E nós não queremos isso com os nossos filhos. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, fala algo muito interessante. Ele diz assim, o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa. 2 Pedro 3, 9. Como julgam alguns. Pelo contrário, olha isso,
Ele é extremamente paciente para conosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Jesus Cristo, então ele vai cumprir suas promessas, ele vai voltar. O que Pedro está falando mas ele é paciente, ele espera, porque ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Porque eu e você nascemos em pecado. Nós nos arrependemos, nós aceitamos Jesus Cristo, recebemos novidade de vida, amém? Mas nossos filhos também, meus irmãos. Eu falo aqui do fundo do meu coração, com uma criança que está me ouvindo aqui agora, com 22 dias. Eu brinco, minha sogra está aqui, ela pode dizer, para a avó é tudo lindo. Criança faz tudo, é tudo lindo. Eu olho para ela e falo, é um pecador. É um pecador, precisa de Jesus. Fala ou não falo para a senhora? É um pecador, precisa de Jesus. Meus irmãos, eu vou ter que ensinar essa criança sobre Jesus. Por enquanto eu digo, Senhor, protege, mas eu digo também, santifica. E é um desafio, não é fácil. Por quê? Porque nós, ao mesmo tempo que somos responsáveis, nós não podemos viver a vida deles. Ele vai ter que ter a experiência pessoal dele com Jesus Cristo. Mas se nós não nutrirmos no coração deles essa ideia de que eles não pertencem ao mundo, e de que, na verdade, essa separação acontece por um motivo muito claro, porque eles beberam da fonte, eles entenderam a palavra, eles receberam relacionamento com Jesus Cristo, nós vamos estar guardando os nossos filhos. Mas um dia, eles vão precisar estar lavados, remidos com o sangue do Cordeiro, porque sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Somente na santidade, nossos filhos estarão plenamente protegidos. Eu termino, meus irmãos, dizendo, Pai, ore para que toda a sua família viva em unidade. Olha o que Jesus Cristo fala a partir do verso 20, ele fala, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, para que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus Cristo fala, Senhor, então que eles tenham nessa vida de santidade, um relacionamento tão poderoso, de intimidade com o Senhor, que eles expressem no relacionamento contigo, a vida e o relacionamento que eu tenho contigo, Pai. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo, Pai, assim como eu e tu somos um, que eles, aqueles que crerão, que eu e você, possamos ser também um, não apenas um com o outro, como falamos lá na igreja que avança em unidade, mas com o Pai, que haja na minha e na sua vida uma unidade, de maneira que o que cantamos pode se tornar realidade, é chegado o reino de Deus. Quando nós pisamos em algum lugar, nós estamos dizendo, chegou um embaixador de Cristo. Agora a realidade muda, por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Não porque eu tenho o poder, mas é porque eu carrego em mim o Espírito Santo, que detém todo o poder, ele é o próprio Deus, ele é Deus. E o que Jesus Cristo está dizendo é que haja esse senso de unidade entre eles. E o que eu quero falar para a sua vida, meu irmão, é que você possa ser um com Deus. Porque Jesus Cristo está orando sobre isso. Ele ora, protege, ele ora, santifica, e ele ora, torna-os um. E aí eu te pergunto, como está na minha e na sua vida essa representação? Se eu e você somos um com Deus, será que eu e você temos vivido essa unidade no Espírito? O Espírito habita em mim. E como eu tenho feito paralelo entre essa oração de Jesus Cristo para com Deus o Pai e a oração dos pais para com seus filhos, eu termino falando. Desde segunda-feira nós temos entrado numa campanha assim, de oração. Na liderança da igreja nós estamos orando sobre isso. Compartilhamos com alguns irmãos, na verdade desde a outra quarta passada. Por unidade. Deus, que as famílias possam vir juntas adorar ao Senhor. Essa tem sido a nossa oração. Que a família venha completa adorar ao Senhor. Que é um desafio, não é fácil. Mas é porque minha oração é que o seu lar viva uma unidade espiritual. Isso é muito forte. Que o seu lar e o meu lar viva uma unidade espiritual. Que eu, minha esposa, meus filhos, que você, sua esposa, seu marido, seus filhos possam beber
da mesma fé, experimentar do mesmo batismo, servir ao mesmo Deus, participar do mesmo corpo. Ah não, pastor, mas nós somos unidos sim, a gente viaja é uma maravilha, ninguém nem briga. É até raro, mas glória a Deus, né? Toda família tem seus... Mas pode ser, a harmonia da casa pode ser maravilhosa, nós sentamos juntos, nós conversamos, nós rimos, nós nos abraçamos. Ótimo, essa unidade na terra maravilhosa, mas se ela não expressar uma realidade espiritual de unidade com a sua família, essas viagens podem ir para 2 lugares totalmente diferentes, meus irmãos. Vocês podem caminhar juntos nessa terra, para onde for, mas eu tenho que falar isso com muita responsabilidade, e eu falo isso do fundo do meu coração, para encorajar. Quem sou eu? Eu não sou aqui a palmatória das coisas não, meus irmãos. Eu falo para encorajar o seu coração. Cuide da unidade espiritual da sua casa, porque senão maridos, mulheres, marido, mulher, filhos podem ter destinos diferentes. E tudo isso começa na oração. Há uma cena que acontece em Atos 16, se você lembra, Paulo e Silas, eles estão presos numa cidade. Estão presos em Filipos. E aí eles começam a louvar. Quem lembra de Paulo e Silas louvando lá? E à meia-noite acontece aquela manifestação, aquele terremoto. O carcereiro vai, olha para eles e fala, assustado, eles não fogem, e fala: o que eu posso fazer para ser salvo? A resposta de Paulo é: creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele então leva Paulo e Silas para a sua casa. Lá todo mundo recebe da palavra de Deus. Não é que ele está transferindo salvação para a família, não. É que ele abre a porta, a salvação de um na casa abre a porta para que a família fosse salva. E aí eles recebem do Senhor Jesus Cristo. E essa narrativa lá em Atos 16 termina dizendo que todos se alegraram por terem crido no Senhor. Porque nós servimos a um Pai Santo, que por ser Pai Santo, é Pai de filhos santos. Agora, o que a minha e a sua santidade tem interferido na nossa casa? O que a minha e a sua vida tem interferido na nossa casa? Porque nossa oração, então, como pais, falando agora especificamente mais uma vez para os pais, é: Senhor, se o Senhor trabalhou em nós e nós fomos feitos santos no Senhor Jesus Cristo, nós queremos que os nossos filhos sejam também o quê? Separados para Ti, santos para o Senhor. E por isso nós oramos por proteção, nós oramos por santificação, e nós oramos para que uma realidade de unidade espiritual na nossa casa. Que a minha e a sua casa, meus irmãos, eu falo isso com muito amor no coração, me entendam bem, por favor. Seja como Josué falou: porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que não seja mais você indo para uma direção do serviço ao Senhor e deixando sua casa caminhar para outra direção. Jairo, nós falamos sobre Jairo quarta-feira, Marcos 5, um dos evangelhos que faz essa narrativa sobre Jairo. Jairo era aquele que sua filha estava para morrer, e no meio do caminho do milagre para sua filha, ele encontra a mulher com fluxo de sangue. Jesus para e cura a mulher com fluxo de sangue. E aí, nesse meio do processo da cura da mulher com fluxo de sangue, o que acontece? Chegam aqueles da casa de Jairo e falam: não importuna mais o mestre. Se você precisava de cura, agora você precisa de ressurreição, porque a tua filha morreu. Jairo não dá ouvido para a voz daqueles, mas ele ouve o mestre, porque o Jesus Cristo falou para ele: não temas, crê somente. Ele então vai para casa com Cristo, e ele assim tem a sua filha de volta. Não receba como última palavra na sua casa e na sua vida essa minha advertência. O que eu estou falando é uma advertência, é um cuidado. Mas não deixe que a falta de unidade espiritual na sua casa e na sua vida seja a última palavra sobre a tua casa. Lute, batalhe, ore para que haja unidade espiritual na tua casa.
E o que a gente está falando é sobre a eternidade com o Senhor, meu Deus. E eu acredito que todos que estão aqui acreditam que nós viveremos eternidade. Salvação eterna, condenação eterna. Escolhei hoje a quem servis, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Deus Pai, nós te amamos, Pai. Essa é a tua palavra, meu Deus. Nos ergue, Pai, como aqueles que são intercessores. Obrigado, Jesus Cristo, por orar em nosso lugar, por levar ao Pai as nossas vidas, por nos apresentar diante de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E Pai, levanta cada um de nós, Pai, aqueles que entenderam esse sacerdócio real, como agentes de intercessão nas nossas casas. Faz isso, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que você continue orando. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.